O Dr. Ford é o professor de medicina na Universidade de Carolina do Norte. Também trabalhou na Universidade do Ohio. Trabalha com pequenos animais. Tem feito residência médica veterinária. And North Carolina State University. He is board certified by the American College of Está Veterinary certificado Medicine and is an honorary diplomate in the pelo American College Colégio of Veterinary Nacional Americano de Veterinária. Dr. Ford is the lead editor of the AHA É o Canine editor-chefe and a co-author de on the AHA Vaccines Guidelines, que são as diretrizes americanas do Hospital Veterinário Americano. Dr. Ford spent 28 years with the U.S. Air Force Passou 28 anos na Força Aérea como médico USAF Reserve as a brigadier general, where he was e está assigned aposentado the Air Force Surgeon General. da Força Aérea. Trabalhou no Pentágono como assessor da Força Aérea, na parte médica também. E estamos agradecendo a participação e esperando muito pela sua apresentação aqui. Muito obrigado por essa apresentação. Eu quero saudar todo mundo que está assistindo esse webinar. É uma oportunidade muito especial para me comunicar com todos vocês sobre essa tecnologia que está aparecendo para a prática médica de pequenos animais. Eu quero esclarecer dois objetivos principais desse webinário, que vai ser relativamente curto. Primeiro, vou introduzir o VaxiCheck, que é o teste da Biogal, uma tecnologia nova para fazer testes na clínica para ver como o paciente está protegido imunologicamente. E depois, o foco vai estar em ver as aplicações da tecnologia na prática. Como hacemos isso? Remarcando alguns mal-entendidos que existem sobre o que o anticorpo, para que o anticorpo serve quando falamos em diagnóstico. Então, vamos começar. Nós vamos ver, qualquer dúvida vocês vão poder colocar na seção de perguntas e respostas. E depois, no final, vamos tentar responder todas as respostas que a gente consiga responder no final. Eu quero mostrar um vídeo muito curto que demonstra aqui um vírus, né? Um patógeno verde que está atacando o indivíduo. Essa infecção vai disparar uma resposta imune complexa, apresentando as células como os linfocitos, vai ativá-los, e no final as células das T e no final as D, que vão produzir anticorpos. Quando o sistema imune começa a produzir esses anticorpos, os anticorpos vão neutralizar esse vírus para salvar o cachorro, no caso, infeccionado. Quando eu me graduei de veterinária, essa é a única coisa que me lembrou da veterinária, da imunologia nessa época. E eu suspeito que para muitos de vocês vai ser o mesmo. Mas a resposta imune é muito mais complexa do que nós estamos vendo aqui. Estamos falando de medir anticorpos que circulam dentro de um paciente. Mas tem muito mais do que só os anticorpos. É muito importante entender que o anticorpo é uma proteína e, com o tempo, vai desaparecer. Se não existem mais estímulos para produzir mais. Então,
quanto dura a imunidade vai ser baseada nos linfocitos, as células. Isso é o que se chama memória imunológica, ou das células D. É muito importante ver que a resposta imune pode ser desenvolvida depois de muitos anos também, e isso pode salvar um paciente. Então, temos que lembrar que existem aspectos da imunidade que é muito importante lembrar que está baseado no que é a memória imunológica. Um ponto que eu quero salientar e enfatizar é que um ponto importante é que esses testes estão aumentando ao longo do mundo, em volta do mundo. E por que esse mercado emergente está crescendo nesse ritmo? O que está guiando esse mercado hoje? Se nós voltamos alguns anos atrás para lembrar as diretrizes de vacinação publicadas pela Associação Americana de Veterinária para pequenos animais, tinha uma recomendação de que as vacinas obrigatórias deviam ser administradas cada 3 anos, mais do que cada ano. Mas os veterinários não confiavam muito nessa recomendação. Como resultado, os veterinários querem saber, testar o indivíduo, para quê? Para saber e estar convencidos se a vacina tem uma longevidade, se o anticorpo vai durar por um tempo que seja maior a 1 ano. Que claro que dura. Agora, temos cada vez mais prática na qual estamos aceitando que os reforços das vacinas obrigatórias tem outro aspecto que a ser considerado, que começou com a vacinação em humanos. E que, claro, eu acho que vocês vão lembrar esse artigo que sugere que se vocês vacinam crianças, podia aumentar a chance de desenvolver autismo. É um artigo que saiu na Lancet. Esse estudo é completamente desacreditado hoje em dia, porque está comprovado que não é verdadeiro, mas ainda assim, há muitas pessoas, centenas de milhares, que não vacinaram seus filhos, porque até hoje não vacinam, por conta dessa pesquisa. E agora que o coronavírus é uma pandemia mundial, o público está cada vez mais preocupado com esses indivíduos que são relutantes a se vacinar contra coronavírus, porque, claro, pelo mesmo motivo, acreditam que podem sofrer danos ou efeitos colaterais adversos. E em medicina veterinária, nós temos, sim, experimentado em muitos países que muitos tratadores estão preocupados com esses riscos potenciais associados à vacinação. Mas hoje temos muita contribuição que tem contribuído para esse mercado de testar anticorpos em animais para ver se está certo administrar a vacina. Então, o público já sabe disso e está mais ciente do que é imunologia, do que são as variantes virais, do que são os diferentes tipos de vacinas, os testes antivirais. Então, os tratadores também estão já cada vez mais, por um lado, preocupados e cientes disso. Então, essa apresentação de hoje vai falar um pouco disso. Então, vamos falar um pouco dos testes de anticorpos, que não começou com animais de companhia, mas sim há muitos anos com
a medicina associada à produção. Por exemplo, em animais de granja, onde são produzidos, onde são feitos muitos testes rotineiramente, e nessas populações grandes, rebanho, por exemplo, que permite avaliar muitas infecções apenas em um teste, por exemplo, 12 infecções ou mais, e permite monitorar uma população para determinar o nível de anticorpo para uma série de diferentes bactérias ou vírus. Mas um dia, em uma amostra para um vírus, foi detectada uma grande quantidade de anticorpo circulando, o que sugere que em uma população muito grande existe um risco muito grande. E para manejar esse risco, eles tiveram que matar todas as aves para poder reduzir o risco para as outras populações contra esse vírus. Nós estamos falando de milhões de aves, pelo que é crítico manejar doenças diariamente para evitar esses problemas. Mas se vemos o que acontece na medicina veterinária, para nós podermos vigiar a saúde, nós vamos sim ver o quê? Qual o nível de anticorpo nesse gato específico, nesse indivíduo, ou nesse cachorro. Então, dentro de uma... o que isso evoluiu? Evoluiu uma tecnologia nova que permite a prática individual, ou seja, testar pacientes individualmente. E isso é uma tecnologia nova, emergente. Mas como toda tecnologia nova, utilizar na prática, existe alguma confusão sobre ela, ou mal entendidos sobre como ela pode ser aplicada. Isso aqui é muito importante. Para todos vocês que estão assistindo nesse webinar, existem 3 perguntas que nós devemos avaliar para esse tipo de tecnologia. A primeira: os testes de anticorpos são uma indicação válida de imunidade, do nível de imunidade? Significa proteção ou não? Quando se detecta nos anticorpos? Esse aqui é uma dos mal entendidos que vou, pela prática, que se não tem, que os anticorpos não podem, às vezes, ser uma boa indicação de proteção. Eu vou mudar um pouco o pensamento sobre isso. A segunda: por que tenho que testar? Por que esse indivíduo precisa ter testado? Seja esse gato, esse cachorro. Por que deve ser testado para a presença de algum anticorpo? E a última pergunta é: se eu tenho o resultado do teste, o que preciso fazer agora? Como eu manejo o paciente me baseando no resultado de um teste? São as 3 perguntas-chave nas quais eu vou me concentrar no que resta do webinar. Então, para começar, vamos deixar bem claro que estamos falando de testes serológicos ou testes de anticorpo. O que estamos procurando especificamente é para essas doenças que são prevenidas por vacinação. Então, quando falamos de tecnologia, precisamos entender que existem 2 níveis gerais ou categorias de testes. Um é o quantitativo, é como se fosse o teste padrão, como se fala na forma laboratorial de falar. E depois temos quantitativos. Então, qual a diferença entre os dois?
quando nós fazemos quantitativos, é uma plataforma que realmente faz uma titulação exata, ou seja, o nível, a concentração do anticorpo dentro desse indivíduo, como ele está diluído no soro desse indivíduo, é representado por um número, por exemplo, 600, que significa 1 e 600. É uma concentração que é o título, o número, o título é 1,600, que é 1.600. Quanto mais alto o número, mais alta a concentração. Mas vamos deixar isso bem claro. Não é a concentração ou essa amplitude do anticorpo, do título do anticorpo, que vai determinar o nível de imunidade. Precisamos entender que um paciente vai estar imune ou não, não é um paciente que vai estar mais imune que outro, por ter mais anticorpos. Não é assim que funciona. Segundo, os títulos representam o que significa que esses títulos são baseados em análises laboratoriais, não são a gente não pode obtê-los na clínica, por exemplo. Eu vi isso aqui em muitas análises laboratoriais que informam, por exemplo, parvovírus ou parvovírus positivo. E pronto. Então, temos que entender o que o laboratório fala quando fala que um teste é positivo ou negativo. O que eles estão falando é esta amostra tem uma quantidade significativa de anticorpos. Não é diagnóstico. A interpretação diagnóstica do resultado, que seja positivo ou negativo, é você que vai fazer. É uma decisão clínica. O que eu vou fazer com esse teste, com o resultado? Comparado com esse resultado do indivíduo, o que eu faço? Isso vai... Esse tipo de teste leva dias para ser feito, para obter o resultado e para ser enviado para você. Por um outro lado, os qualitativos, os semi-quantitativos, como o VaxiCheck, vão dar para você um sim ou um não. Tem anticorpo ou não tem anticorpo? Sim, está protegido, não está protegido. Esses são chamados point of care. Hoje usamos muito o teste rápido, porque pode ser feito de entre 25 e 30 minutos na clínica, no ponto onde está sendo atendido o paciente. Isso é muito bom, mas é muito importante entender que a diferença entre os dois testes, eu quero deixar claro, o laboratório, o padrão de referência ao laboratório, tem sido muito correlacionado com o que se conhece como o teste quantitativo. Mas é importante entender que existe uma correlação muito boa entre esse análise laboratorial e outro rápido, que a gente pode fazer na clínica. E esse aqui, esse point of care, ou teste rápido, como o VaxiCheck, que está disponível em muitos países. Por exemplo, um cachorro pode ser testado para 3 antígenos diferentes e para detectar os anticorpos que respondem a esses antígenos. Parvovírus, sinomose, hepatite ou adenovírus. Existe um teste separado
disponível para a pelocopenia felina. Vean que não temos ainda texto para herpes e policivírus, que são comuns em gatos. E existe uma reação para isso, que a resposta de anticorpo para essa doença, como policivírus, é muito local. A resposta imune para herpes em gatos é primariamente mediada por células. Então, não é uma boa correlação o anticorpo enquanto para essas duas doenças, colicivírus e herpes, para detectar anticorpo e detectar proteção. Mas se é para parvovírus, sinomose, adenovírus e panleucopenia felina. O que eu tenho visto no VaxiCheck comparado com outros testes? É que você pode testar tanto um paciente ou múltiplos pacientes simultaneamente. Nessa fotografia, vocês podem ver que estão sendo testados 3 cachorros simultaneamente. E aí, é muito bom que você consiga colocar esse cartão dentro da cuba e depois você pode guardá-lo como um registro médico com resultados de impresso. Então, pode estar pronto em 25 minutos, mais ou menos. É o tempo mínimo para completar o teste por paciente. Bom, deixa eu mostrar esse slide agora, que eu já tenho vários anos e eu vou atualizando, de vacinas que são disponíveis para... E eu quero salientar o número de vacinas que disponíveis para a veterinária. Tudo isso aqui ao longo do mundo. Muitas dessas vacinas não estão disponíveis em todos os países, mas o objetivo desse slide é mostrar que existem muitas vacinas que nós usamos hoje e quero enfatizar que vocês podem obtê-las, comprá-las, e vocês podem comprar testes de anticorpo para qualquer dessas vacinas. Existem de 30 antígenos de cachorro e 120 disponíveis comerciais para outros. Para gatos também, aproximadamente 90. Então, existem muitas vacinas, mais de 200 disponíveis. Mas para os antígenos, vocês só podem testar também os anticorpos comprando o kit apropriado. A questão é como interpretar o resultado. Se você envia amostras de soro de um indivíduo, ou se vocês fazem a prática de usar testes de kits para anticorpos, se vocês submetem para o laboratório e a resposta é positiva, é muito importante entender o que significa um resultado positivo desses testes, seja laboratório ou rápido. Eu peço desculpa porque está em inglês, mas vocês devem pensar, quando o resultado é positivo, devem pensar em PAI. Por que eu falo em PAI? Para usar essas três letras como uma regra de memória para vocês como interpretar o processo a partir de que vocês obtenham resultado positivo. Então, o teste positivo significaria que o paciente está protegido, mas também
pode representar que o paciente está, na realidade, infectado. E aí é diagnóstico. Aí estamos falando de diagnóstico. E em outros casos, outros antígenos produzem uma resposta que indicam que o paciente só tem ficado exposto e ele não está nem infectado, nem protegido. Então, onde eu quero chegar com isso? É muito importante entender como interpreto um resultado positivo de um teste. No caso do protegido, quero que vocês me contem que antígenos dariam um teste, um resultado de teste para anticorpo positivo, no caso em que um paciente estaria sim protegido. Seria, por exemplo, podemos estipular que o paciente está com um resultado positivo para anticorpo para sinomose, parvovírus canino ou felino e adenovírus. Isso indicaria que se o paciente está realmente protegido. Mas se nós pensamos em infecção, quando um resultado de anticorpo positivo resulta em ou indica que o animal está infectado com antígeno, seja uma bactéria ou um vírus. Eu gostaria de escutar as respostas, mas eu vou dar um exemplo. Leptospirose. Os testes contra a leptospirose não são de proteção, não indicam proteção. São apenas utilizados como uma ferramenta de diagnóstico, esses testes. Não representam nem exposição, nem proteção. É importante entender isso. Existem outros fatores importantes envolvidos, desculpa, em leptospirose, quando a gente estuda a leptospirose. Outro exemplo pode ser a doença de Lyme, ou doença de Lyme. É importante entender que nós estamos com alergias esse ano. É importante entender que pode ser utilizado aqui como uma ferramenta de diagnóstico. Se você está procurando uma forma particular de anticorpo contra esta doença, que não é uma coisa que se faz em humanos, por exemplo, mas em felinos, também indica infecção. Não indica nem proteção, nem exposição, e sim infecção. Alguns antígenos, em indivíduos que testeiam positivo, só indicam que eles foram expostos e que nem estão nem protegidos nem infectados, como erliquiose ou pancitopenia canina, anaplasmose, mas tem mais um que é muito importante, um exemplo que eu quero que todo mundo veja este webinar para entender como, então, um teste positivo de anticorpo só pode representar a exposição. É para a raiva. Então, em outras palavras, um paciente que tem sido vacinado ou exposto para o antígeno pode dar positividade no teste. Mas, por exemplo, para a raiva, não seria uma indicação de proteção se o teste daria positivo. Na comunidade internacional, os títulos de raiva, os títulos de anticorpo de raiva, só significa que o indivíduo ou são interpretados como que ha sido vacinado, mas não são correlacionados com proteção. Se a gente fala no marco legal, é só uma indicação de, no caso aqui, exposição ou de vacinação.
Agora, no contexto da Associação de Hospitais Veterinários dos Estados Unidos, nós temos uma versão recente das diretrizes que indica especificamente o teste utilizado de anticorpo. Por que deveria testar um paciente individualmente? Dentro de todas as opções das diretrizes da AHA, é ressaltado, destacado, o teste de anticorpo contra doenças que são prevenidas por vacinação, sim. Isso é uma indicação. Isso tem sido revisto internacionalmente. Em outras palavras, esse aqui é um estudo muito bom de por que vou testar individualmente gatos ou cachorros com o teste de anticorpos. Quero deixar bem claro, o teste de anticorpo não é simplesmente utilizado para substituir a vacinação. Muitos veterinários têm a impressão de que o teste de anticorpo tem sido desenhado para substituir a vacinação, e não é. Se vocês veem a plataforma de teste de anticorpo, na realidade é uma oportunidade para avaliar a resposta do indivíduo, seja cachorro ou gato, à vacinação. Eu quero descrever brevemente a série inicial de vacinação em filhotes, seja de cachorros ou gatos. Todos vocês estão familiarizados, eu acho, com as diretrizes gerais para vacinação de filhotes entre 6 a 16 semanas de vida, aquela agenda. A questão detrás dessas 3 doses de vacinação de como resultaria a vacinação na ausência de anticorpos maternos. Essa curva representaria os anticorpos maternos. Acho que todo mundo entende que se você vacina um filhote, cachorro ou gato, quando ele ainda tem anticorpos maternos, esses anticorpos vão neutralizar ou inibir a vacina. Então, um ponto importante é a vacina não sempre resulta na imunização. É muito importante entender isso. Então, nós precisamos dar uma outra dose, aproximadamente às 12 semanas de vida, quando o nível de anticorpos materno tem baixado. E depois tem a recomendação de 16 semanas, quando os anticorpos maternos devem estar bem baixos. E aí sim a imunização vai ocorrer e funcionar. E essa é uma recomendação muito comum. Quando falamos sobre a resposta de anticorpos a vacinas, é crítico entender esse nível, esse nível abaixo do qual o nível de anticorpos significa proteção. Acima desse nível, desculpa. Abaixo dessa concentração, abaixo dessa linha, nós não estaríamos protegidos. O que vocês veem nesse gráfico é que um nível muito baixo de anticorpos maternos ainda pode neutralizar a vacina. Então isso deixa uma janela de tempo na qual esse cachorro jovem, ainda esse filhote, é vulnerável. Por isso que é muito importante evitar a exposição depois, mais ou menos, pelo menos 10 dias depois de que dessas doses são ministradas.
Então, uma das diretrizes é avaliar a resposta das vacinas e fazer uma grande quantidade de cachorros deu a possibilidade de aprender, como uma informação nova, que vacinando cachorros com 16 semanas de vida, aproximadamente 50% dos pacientes não estavam imunizados. Isso é resultado da interferência dos anticorpos maternos. Deixando essa questão, esses pacientes têm sido imunizados ou não? Eu não estou dizendo que isso seja verdade para todos os clientes, mas tem clientes que viajam com seus cachorros, inclusive na pandemia. Inclusive tem pessoas que vendem os cachorros no mercado internacional. E vamos ter clientes curiosos de saber se os filhotes estão imunizados por essas questões. A única maneira de determinar isso, então, é testar animais de 2 a 4 semanas após essas doses terem sido administradas na fase inicial. Se o resultado é negativo, o paciente deveria receber uma outra dose de vacina imediatamente. Na minha experiência, talvez isso seja a questão mais comum sobre a imunização e o teste de anticorpos na medicina veterinária. Mas, bom, nós sabemos hoje que, inclusive globalmente, existem criações de cachorros ou raças de cachorro que não respondem à vacinação. Isso é especialmente verdadeiro para o parvovírus, para a vacina de parvovírus. Existem cachorros que não são imunologicamente capazes de responder. E aqui não falamos de uma interferência de anticorpos maternos. Estamos falando da genética do cachorro. Existem muitas raças. Aqui podemos falar do Terrier americano, mas existem muitas raças que são geneticamente não respondedores. Tem uma genética única, particular, que faz com que não consiga o sistema imune reconhecer o antígeno do parvovírus. Esses cachorros nunca vão responder à vacina. E não é possível, não é correto dar mais vacinas para deixá-los imunizados. Eles vão permanecer suscetíveis ao parvovírus. A questão é, a única maneira de detectar se é um não respondedor genético é fazer o teste de anticorpos e determinar que é um cachorro que não desenvolveu a imunidade. Interessante. Nós temos visto isso em vários pitbulls, terrier americano, que também não respondem à vacina do parvovírus. E é interessante ver que também não é só para o parvovírus. Existe uma população que não é muito grande, mas que também não responde à vacina da sinomose. Isso também dá uma outra oportunidade para fazer a prática objetiva de que se o indivíduo, esse cachorro, responde ou não responde à vacina através do teste. Vê-lo, avaliá-lo, né? Então, existe sim uma excitação à vacinação na medicina veterinária, porque temos inclusive muitos sites que inclusive estão disponíveis para os clientes, para os tratadores, que podem ver que vacinas podem produzir danos. Nenhum desses sites são sérios, mas eles têm uma influência nos tratadores. E assim, em muitos pontos, no mundo todo, você vai encontrar tratadores preocupados se vacinar ou não, pela probabilidade de que se a vacina vai produzir uma doença, um dano.
Claro que isso não é para todos os clientes. Estou falando que alguns tratadores, não todos os tratadores, mas alguns tratadores vão sim, cientes disto, pedir o teste de anticorpos. Então, é uma oportunidade de vocês tê-los. Então, a outra pergunta é, vamos fazer o teste, mas se o teste é positivo hoje, vai significar que no futuro o cachorro vai estar protegido? Bom, aqui é importante, é um ponto imunológico, do ponto de vista imunológico, vai dar, então, essa informação, esse teste do que vai acontecer no futuro, se o teste foi positivo hoje? Em muitos casos, sim. Vai ter a memória imunológica que vai proteger, uma vez que você documentou a presença do anticorpos protetores, vocês vão poder registrar que, conhecendo sobre a memória, embora não teste a memória, conhecendo o sistema imunológico, você vai saber que vai desenvolver sim uma memória imunológica. Que pode, inclusive, o cachorro vai ficar protegido por vários meses, inclusive anos. Então, o que vocês acham desse paciente? Vocês todos que estão assistindo, vocês vão entender esse paciente que tem uma reação aguda com angioedema. Uma pequena porcentagem de cachorros pode desenvolvê-lo. É imprevisível, mas sim é uma reação adversa. Agora, esses pacientes não vão morrer por angioedema. Vão ter que voltar para uma outra vacina. Senão... Agora, qual é o risco? Se você fica preocupado em dar outra vacina, ou o tratador fica preocupado, a opção é testar. Vamos testar o paciente. Há risco de revacinação? Vamos testá-lo. Se não determinamos que sim, você pode retardar a vacinação. Nós temos visto que, por exemplo, em humanos, crianças que desenvolvem angioedema, sabemos que as crianças, ao longo do tempo, com a idade, eles se voltam menos suscetíveis, então podem ser revacinados mais tarde. Mas se o paciente deu negativo no teste, aí nós podemos ver que sim, que é suscetível. Então, aí é uma decisão clínica. O que vamos fazer? Administrar ou não a vacina de novo? Mas, pelo menos, o teste deu uma informação objetiva, ou positivo ou negativo, revacinar ou não. Agora, outra pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas apresentações é se preciso ou não continuar com a vacinação para pacientes idosos, cachorros ou gatos. Até quando administrar as vacinas? Não existe uma data, ou não existem dados, pelo menos publicados, que indiquem o que fazer. Mas, na prática, se você tem um cachorro de 8, 9 anos, ou um gato já mais velho, para considerar se vamos dar ou não uma vacina que pode ser desnecessária, o que podemos fazer é testar o indivíduo, para ver se esse paciente idoso tem ou não os anticorpos contra sinomose, parvovírus, e aí decidir se tem, aí a vacinação não seria uma coisa crítica e poder parar com essa vacinação frequente. Outra indicação na prática clínica é para os pacientes que têm doenças crônicas, diabetes, a doença de Cushing, nesse caso da foto, ou doenças de rins, ou câncer, doenças crônicas ou sistêmicas,
que vocês sabem, que vocês têm que lidar com isso na prática veterinária, sempre levanta essa questão: vacinar ou não? É indicado vacinar o cachorro? Se nós falamos de raiva, não é uma opção. Em muitas partes do mundo, os veterinários não podem evitar a vacinação contra a raiva, por exemplo. Tem que fazê-lo. Mas para outras doenças que clinicamente são analisadas, a opção sim é de vocês. Então, aí vocês podem testar o indivíduo. Se vocês, no caso da doença de Cushing, vocês podem fazer um teste para ver se o teste dá positivo para anticorpo, aí não precisa da vacina, expor o animal. Embora existam, sim, fabricantes que indiquem que a vacina seja só indicada para ser administrada em animais saudáveis. Na verdade, isso é a indicação do fabricante. Mas então, para esse tipo de doença, aí é uma decisão do veterinário. Mas se esse animal doente tem um teste positivo, por exemplo, para anticorpos de parvovírus ou sinomiose, isso indica que o cachorro já está protegido. Então, a vacinação não vai ser necessária. Mas, por um outro lado, se esse cachorro que está doente tem um teste negativo para anticorpos dessas doenças, aí vocês que vão interpretar. Esse cachorro tem perdido sua resposta de anticorpo. E o que acontece com um cachorro com uma doença de rins, por exemplo? Às vezes pode ser que o anticorpo não tenha sido detectado, mas ele tem a memória. Então, se ele chegou até os 8 anos de vida, provavelmente não vai precisar da vacina, significa estar protegido. Então, de novo, aí vai ficar uma decisão a partir do teste clínico. Isso aqui é importante de algum jeito, um tema controversial, para o qual não temos também tanto dado objetivo. Mas o que acontece quando um animal tem um historial clínico documentado de doenças imunológicas? A revacinação, os reforços, poderiam reativar essas doenças imunológicas. É uma coisa que não é predizível. Eu não poderia falar qual paciente deve ser vacinado ou não, mas se o teste de anticorpo está te dando essa opção, está te fornecendo uma maneira objetiva de você testar se o animal tem esses anticorpos ou não, e você os testa e dá um resultado positivo, aí você fica, pelo menos, sabendo que não precisa dar essa vacina para esse paciente com doenças que comprometem a saúde. Aqui podemos também falar de talvez uma das recomendações mais importantes para fazer os testes, que é quando você trabalha com uma comunidade de cachorros, por exemplo, em abrigos. Testar contra anticorpos é muito útil nesses abrigos. Para quê? Para manejar o risco de surtos, para ver quais são os cachorros positivos e negativos. Aí, o pessoal que administra o refúgio vai saber quais estão protegidos e quais são suscetíveis às doenças. Na minha experiência, nós temos duas utilizações o conhecimento do sistema, do estado imunológico do animal quando chega no abrigo e também da suscetibilidade e da vulnerabilidade da população como um todo.
Então, são duas coisas importantes. Cada vez mais, os administradores de abrigos estão utilizando testes para poder gestionar o risco de cursos, principalmente com parvovírus, onde os testes nessa comunidade são utilizados para ver o animal está protegido, então ele protegido vai ficar nas instalações. Aquele que não está, que deu um negativo, vai ser removido da instalação e vai ser enviado para um outro tratador. Então, muitos abrigos têm feito isto. Sabem que se você tem sinomose ou parvovírus em 2 ou 3 cachorros num abrigo, é muito arriscado. Então, é um jeito de manejar o risco de surto e salvar muitas vidas. Muitos criadores, aqui temos outra indicação de que antes de fazer a criação, muitos tratadores façam os testes. Então, ver o nível de anticorpo de uma cachorra vai indicar se essa fêmea vai ter colostro com os anticorpos suficientes para proteger os filhotes. Então, aí nós precisamos fazer essa suposição de que quanto mais anticorpo na fêmea, mais proteção. Isso não é verdade, sabemos. Mas o teste qualitativo vai indicar que se a fêmea tem um anticorpo, a gente vai saber que esses anticorpos vão passar, sim, para os filhotes nas primeiras semanas de vida, quando está amamentando. Algumas pessoas dirigem, por exemplo, esse é um outro exemplo, um carro pequeno. Nós hoje sabemos, em muitas práticas, estamos lidando com tratadores que fazem demais para reforçar a vacinação de seus cachorros. Alguns desses tratadores estão preocupados com dar esses reforços e que preferem simplesmente testar contra anticorpo. Então, estou convencido que essa é uma outra opção de como utilizar os testes para interagir com os tratadores. Enfim, vocês podem vir com outras ideias, mas existem muitas situações nas quais podemos aplicar esses testes. Eu espero ter comunicado a vocês alguma dessas situações quando é necessário fazer o teste e o que significa quando você tem um teste e como interpretá-lo e como utilizá-lo para manejar. Eu quero falar, bom, muito obrigado a todos, a Biogal e a todos vocês por ter assistido. Peço desculpa pela tosse, às vezes. Muito obrigado a Biogal por patrocinar essa apresentação. Muito obrigado aos tradutores que têm trabalhado muito, têm se esforçado muito para levar esta informação a toda a audiência global. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ford. A apresentação tem sido magnífica. Nós temos aproximadamente 40 perguntas Então, eu vou pensar uma das mais comuns para você poder responder. Depois respondemos as outras depois. Uma pergunta
bastante comum é, Find a good one here. deixa eu achar essa aqui. So we had someone that asked, this is Christian Essa pergunta é de Christian. This applies pretty well for parvovirus, distemper, and Parece que adenovirus. adenovírus, sinomose e parvovírus, parece que funciona muito bem o teste. Mas o que acontece com hepatites? In dogs with positive antibodies. Ainda é necessária a vacinação em cachorros, por exemplo, quando dá positivo para a sinomose? Megan, se eu entendi a pergunta, é uma preocupação sobre o adenovírus? O que pode acontecer é de que o que se acredita que não é necessário vacinação nem testes. Mas acredito que para o vírus da hepatite, o adenovírus, ainda existe a preocupação de que se nós paramos de vacinar, pode acontecer a recorrência desse vírus. Então, eu acho que é importante colocar no contexto de combinar a vacinação contra a sinomose, parvovírus e adenovírus e a oportunidade de testar contra esses anticorpos, contra essas doenças. Acho que combinar as duas coisas é muito importante. Obrigado pela resposta. Temos uma pergunta da Cindy Wasserman. Ela acha que os títulos das vacinas podem ser falsos negativos quando dá muito baixo, como a exposição a antígenos não detectados. A pergunta é muito apropriada. Eu acho que notamos hoje que muitos estudos têm confirmado isso, que os anticorpos, o nível do anticorpo, na realidade, para sinomose, parvovírus e adenovírus, mantém níveis elevados muito mais tempo do que nós acreditamos. Mas o importante nessa pergunta é, se alguma vez foi detectado um teste positivo para anticorpos, detecção de anticorpo para essas três doenças, adenovírus, parvovírus e sinomose. Então, desenvolver a memória imune, pelo menos para parvovírus, hoje é reconhecido pela pesquisa que dura toda a vida do paciente. Embora possa diminuir o nível sem o reforço da vacina, parece que o indivíduo fica protegido sim toda a vida. Então, pareceria que só seria apropriado dar o reforço para aumentar esse nível, para garantir a proteção, mas em casos específicos. Temos algumas perguntas sobre não respondedores às vacinas. A mais comum foi dessas perguntas, o que podemos dizer desses cachorros, quando o cachorro é não respondedor? Well, this is actually a very good question, Megan. Bom, é uma pergunta muito boa, Megan. Os não respondedores, na medicina veterinária, a maior parte de cachorros, alguns gatos, aparentemente, é um fenômeno global. Acontece no mundo todo. Os não respondedores à vacinação de parvovírus são os mais importantes. É o que acontece mais frequentemente. Para diagnosticar se ele é ou não respondedor, só pode ser bem determinada fazendo o teste de anticorpo. Eu acho que eu indico fazê-lo 2 semanas após, com 16 semanas. Então, 2 semanas após a finalização da imunização na série inicial dos filhotes. 2 semanas depois da última 2 semanas depois da última dose. Se esse teste dá negativo,
aí o cachorro sim precisa ser revacinado e testado de novo. Se no reteste ainda é negativo, ou seja, 2 testes negativos consecutivos, com uma vacinação entre eles, isso já diagnostica que o cachorro é não respondedor. Susceptible E é importante entender que ele vai ser suscetível se exposto à doença. É o único jeito de evitar que o cachorro fique doente não expô-lo ao vírus. E aí isso já garante que é um não respondedor, esse teste. So I think we are going to respond to the rest Bom, of the questions. eu acho que vamos responder as restantes por escrito. Dr. Ford, agradecemos muito o seu tempo, toda essa informação que compartilhou conosco. Thank you everyone Estamos for attending, and the recording session will now fechando o webinar e agradecendo a todo mundo que assistiu.